Olá, muito bem, vamos dar sequência aqui na nossa aula e seguindo então o nosso desenvolvimento, o nosso modelo de dados, né? Vamos chamar ele aqui, que a gente está com o modelo de dados, então vamos começar a implementar agora a entidade aqui de cidade, né? Que vai ter um relacionamento já com o estado e também já realizar o CRUD dela, né? Beleza, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio com o nosso projeto aqui aberto. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar a nossa model de cidade, né? Então vamos lá. Lembrando aqui, criar uma classe dentro da pasta Models, né? Então em Models aqui, botão direito, adicionar classe, e agora a gente vai chamar de cidade, seguindo a convenção de código, né? Nome de classe com a primeira letra em maiúsculo, o resto minúsculo. Adicionando aqui então a nossa classe de cidade. E agora a gente vai popular colocando as informações aqui para a cidade, né? De acordo com o nosso modelo, ó, nós vamos ter um ID, que é um identificador para a cidade, a gente vai ter um nome para ela. O ID aqui vai ser do tipo guide, que vai ser chave lá também, né? O nome aqui como string, e vai ter um relacionamento aqui com o estado, né? Vai ter um campo, então, estado sigla, que vai referenciar aqui no banco de dados o vínculo com a sigla do estado, né? Então, a gente vai ver também como realizar já na model, como criar esse relacionamento e aí ver como a migration vai se comportar e como o banco de dados vai se comportar com esse relacionamento, para criar as chaves estrangeiras e tudo mais, né? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é do ID, né? Então, vamos chamar aqui, ó, public. Ele vai ser do tipo guide, ou seja, ele vai criar um valor randômico ali, com caractere especial, de um identificador para a cidade, né? Vamos chamar aqui de ID. Vai ter o get e o set, que ele já está me sugerindo aqui, beleza. Esse guide aqui, ó, esse ID, ele vai ser um key, então a gente vai digitar aqui com letra maiúscula. Como ele já me sugeriu, se eu der o enter, ele já vai fazer o import, né? Vou dar um enter aqui, ó, ele já trouxe o import pra gente ali do data annotation. Então eu já estou dizendo que esse ID aqui vai ser chave, né? Eu vou colocar uma opção de require aqui, não seria necessário, mas eu vou deixar a informação para que caso ele não informe o ID, né? Apesar que esse ID ele vai ser gerado automaticamente aqui pelo nosso projeto, mas eu já vou deixar a mensagem aqui também, ó, dizendo que é obrigatório, tá? Obrigatório. Não precisaria deixar a nível de banco de dados, porque ele não vai deixar passar se não informar um ID. E apesar que a gente, aqui através do nosso projeto, a gente vai estar informando ele. Mas para ter uma mensagem na tela, de qualquer forma, eu já vou deixar ele pronto. Depois a gente vai precisar aqui de um outro atributo, ele vai ser do tipo string, que vai ser o nome, né? O nome da cidade. GetSet me sugeriu, vou dar o tab aqui. O nome ele vai ser um required também. Vou aproveitar e vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui embaixo, que ele vai ser obrigatório também. Eu não vou colocar um número de caracteres, eu vou deixar 100, mas caso eu quisesse limitar essa quantidade do nome, eu poderia colocar um string length, né? Igual a gente fez com a sigla do estado. Porém, nesse caso aí eu vou deixar 100 mesmo, não há necessidade, né? Ele vai usar toda a estrutura. Agora que vem o detalhe, como é que a gente vai fazer esse relacionamento com a entidade de estado, tá? Então, primeiramente eu vou criar aqui, ó, um public do tipo estado e vou chamar também de estado, ele até já me sugeriu, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu criando desta forma, eu estou dizendo que eu quero fazer um relacionamento com essa entidade da cidade com a de estado, porque um estado pode ter várias cidades, né? Então, com esse comando aqui, ó, eu estou criando um atributo que é do tipo estado, chamando de estado mesmo. Esse nome aqui eu posso usar o que eu quiser. Nesse caso, eu gosto sempre de referenciar a própria entidade. Então, o Entity Framework vai saber que aqui eu estou querendo criar um relacionamento. Beleza. A nível de estrutura de orientação a objeto, eu já tenho esse relacionamento, a entidade sabe, o Entity Framework sabe como trabalhar. Porém, para o banco de dados, e principalmente quando ele é um relacional, eu preciso ter um campo físico lá que guarde a informação do campo-chave da primary key do estado aqui dentro da nossa entidade de cidade.
Então, para isso, eu vou criar um novo campo aqui, ó, public, e ele vai ser do mesmo tipo do campo-chave lá na entidade. Então, se a gente for lá na nossa classe de estado, qual é o campo-chave? É esse cara aqui, ó, que é a sigla, né? Então, esse campo que eu vou ter na minha entidade cidade, ele tem que ser do mesmo tipo. Então, a sigla aqui é do tipo string. Então, a gente vai colocar esse mesmo tipo lá. Então, vamos lá, ó. Então, vai ser aqui, vai ser string também. E daí eu teria o sigla, né? Que vai ter o getSet também. Porém, eu não posso só ter o sigla, porque o ideal é que eu tenha um nome desse campo que seja referenciado também à entidade. E para que o Entity Framework saiba que a gente quer referenciar com um campo-chave da entidade estado, eu tenho que dizer que esse campo, o nome desse campo tem que ter o nome da entidade, que é o que a gente está dando aqui, e também o campo-chave que a gente tem lá na de estado. Então ele ficaria assim, ó, ele deve ficar assim, ó, estado sigla. Ou seja, estado dizendo que é esse estado que eu tenho do relacionamento da minha entidade estado, e sigla, porque é a sigla que eu tenho aqui na minha entidade de estado, o sigla, né? Então eu tenho que fazer dessa forma. Se esse nome eu estou dando diferente, por exemplo, eu vou chamar aqui de state, por exemplo, em inglês, né? Em vez de usar o nome estado. Aí aqui eu também tenho que usar state. Por quê? O Entity Framework vai se basear nesse cara para daí ir lá dentro da classe de estado. Então pode ver que é diferente do nome da classe mesmo. Então esse nome para essa referência de relacionamento é o que eu vou ter aqui juntamente com o nome lá do campo-chave da minha outra entidade, né? Mas nesse caso a gente vai usar tudo como estado, a gente está usando em português só para vocês saberem que a gente pode utilizar qualquer outro nome para criar esse relacionamento, né? E esse nome aqui é esse nome que ele vai criar lá na tabela. Então vai ter um estado sigla que vai conter a sigla do estado que vai ter o relacionamento com a cidade, né? E essa opção aqui, ó, ele não cria nada no banco de dados, esse cara aqui. Ele simplesmente é uma informação por relacionamento da Entity Framework. Até vou colocar como comentário, ó. Usado como relacionamento do Entity Framework, tá? Então, esse camarada ele não cria nada no banco, ele só vai existir aqui dentro da nossa model para indicar para o entity, olha, tem relacionamento entre as duas entidades. Agora sim, esse campo é o que ele vai criar lá no banco de dados, que vai ter a sigla do estado vinculando então ali na cidade. E o banco lá, o próprio Entity Framework, na hora que rodar essa adequação no banco, já vai criar as constraints de chave estrangeira, tudo direitinho, conforme precisa no banco lá relacional, ok? Beleza, a única coisa que a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar um required, que ele vai ser obrigatório, então vamos colocar a informação aqui, né? E beleza, não preciso colocar um string length, nada, porque o próprio Entity Framework já vai trabalhar aqui, já vai fazer em tela, ele já vai fazer os ajustes pra gente, já vai criar, inclusive lá na nossa view, ele já vai criar um combo para a gente poder selecionar o estado, tá? Então não vai ser necessário a gente colocar o string length nesse momento aqui, ok? Vamos salvar aqui. Agora a gente já tem o nosso modelo aqui pronto para a cidade. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar vincular lá no nosso contexto de banco de dados esse modelo. Porque se eu tentar criar a migration agora, se a gente for aqui ó, no nosso contexto de banco de dados, o que a gente tem vinculado aqui é só o estado. Então se eu criar uma migration, como já tem uma migration inicial vinculando ao estado, ele vai criar uma migration vazia. Então, para que ele crie a migration corretamente, eu tenho que vir aqui e adicionar também o DB7 para a cidade. Ó. Então, vou aproveitar e vou copiar essa linha do estado aqui e vou acrescentar a minha entidade aqui, ó, cidade, e aqui também cidade. Lembrando que esse nome aqui é o nome que ele vai usar para a tabela e o nome que sempre quando a gente precisar executar algo de cidade, ele vai usar esse nome aqui. E eu gosto sempre de usar o mesmo nome da entidade que a gente está trabalhando, para facilitar o entendimento, tá? Vou salvar agora aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó, vou compilar para ver se tem algum erro no nosso projeto. Então o nosso projeto aqui vai estar compilando, vamos ver. Ó, não tem nenhum erro, tá tudo certo. Então agora eu vou rodar as minhas migration. Lembrando como a gente roda a migration é através aqui, ó, ferramentas, gerenciador de pacotes Nugget, console do gerenciador de pacotes. Então é através desse cara que ele abre essa abinha aqui.
né? Então aqui dentro ele tem o package menu, que é esse PM aqui, né? Então aqui eu posso colocar os comandos para rodar a nossa migration. Então como é a opção de comando de adicionar uma migration? Ó, é add, tracinho, migration, espaço, e daí eu dou o nome da minha migration. Então o nome aqui eu vou chamar de cidade. Por quê? A gente está criando então a nossa entidade de cidade aqui para essa nova migration e adequação do banco de dados. E uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é colocar um traço verbose. O que é esse traço aqui? Ele indica com esse comando de verbose, é uma propriedade, que ele vai executar aqui o processo e vai mostrar todo o log de passo a passo do que ele está fazendo, né? Se a gente não quer ver essa estrutura do log, a gente não precisa ter esse traço verbose, mas se a gente quiser olhar, a gente pode usar. Eu vou usar agora nesse momento, que é mais um comando que vocês têm aí para conseguir analisar as informações, ó. Vou dar um Enter. Olha agora, ele está fazendo tudo passo a passo e mostrando em log ali pra gente o que ele está fazendo. Então ele fez tudo, rodou, não deu nenhum erro e já abriu aqui pra gente, ó, a nova migration, né? Então se a gente olhar agora aqui, ó, eles estão em ordem sequencial, lembrando como eu falei para vocês nas outras aulas, toda migration ela é gerada com o nome de título familiar, digamos assim, de fácil entendimento para a gente, mais uma numeração que é de data e específica para que as migrations sejam rodadas cronologicamente. Então, nesse caso, essa migration ela só vai ser rodada depois dessa inicial aqui. E até tá certo, porque na inicial ele cria o estado. Aqui em cidade, a gente já está referenciando estado, então a tabela cidade de estado lá ainda não está criada. Se eu fosse rodar essa migration primeiro, iria dar problema. Então, nesse caso, ele sempre vai rodar em ordem cronológica. E aqui está a nossa migration. Ó. No up, o que ele vai fazer? Ó? Vai criar a tabela de cidade, vai criar os campos lá, olha só que legal, criando o ID, o nome, o estado, sigla. O ID vai ser um UID lá dentro, né, que é um de identificador, o text ali como nome, e está criando aqui também o estado sigla. Apesar de a gente não precisar ter utilizado o string length, olha só o que ele fez, ele já colocou aqui como um varchar tamanho 2. Como é que ele soube disso? Devido ao relacionamento. Lá na nossa entidade, ó, o estado sigla está se referenciando com esse relacionamento aqui, ó, estado sigla. Então ele sabe que esse estado é para pegar dessa entidade e para pegar a informação do sigla dentro dessa entidade. Que dentro dessa entidade, ó, o sigla aqui ele é o quê? Um string length lá ó, de tamanho 2, né? E aí, o que aconteceu? Ele criou automaticamente para a gente aqui o varchar de tamanho 2 também. Apesar de aqui na nossa model cidade a gente não precisar ter colocado o string length, né? A questão de required a gente colocou como obrigatório, ou seja, ele não vai criar uma chave estrangeira que eu não preciso informar. Então, toda vez que eu vou criar uma cidade, obrigatoriamente eu tenho que informar um estado. Mas esse estado poderia ser not null também, não teria problema. Mas nesse caso, a gente colocou required que vai ser obrigatório. E é isso que ele está fazendo aqui, que também não pode ser nulo. Depois ele vai criar a parte da primary key aqui para a cidade, criando a constraint com o campo ID, que vai ser o identificador, e aqui ele já está criando o script para o foreign key, que vai vir da onde? Ó, lá da tabela cidade. Então ele cria a constraint, informa que a tabela de relacionamento é estado e que a coluna de referência vai ser a sigla. Ó. E aqui ele já está criando um índice também ali para cidade e de estado, né? Isso aqui tudo ele vai rodar dentro do nosso banco de dados. E aqui, caso eu reverter essa migration, o que ele vai fazer? Ele vai dropar a cidade e excluir tudo que foi atualizado ou criado lá no banco de dados, né? Beleza, nossa migration gerada. Se eu for lá no nosso banco de dados, no imob control, ó, se eu der um refresh aqui, ó, a gente só tem ainda o estado, né? E não tem a cidade. E aqui em migration, né? Se a gente colocar aqui para mostrar, ó, ele só tem o inicial. Então agora vamos rodar o comando aqui para ele adequar esse nosso banco de dados. Ó. Então como é que a gente faz isso? Ó? A gente vai fazer através do update, tracinho, database, e também vou colocar o verbose para a gente ver tudo que está ocorrendo. Ó. Vou dar um enter aqui, ele vai fazer um build do projeto todo de novo e depois ó, vai estar fazendo todos os eventos lá dentro do nosso banco de dados. Deu um done, não deu nenhum erro, né? Agora se eu vier aqui no meu banco de dados, ó, vim aqui em cima de tables, clicar com o botão de rate e refresh, ó, a gente já tem a tabela de cidade com as colunas aqui criadas, ID, nome, estado, sigla. Se a gente pegar o cidade aqui ó, e vir aqui em SQL, a gente vai ver a estrutura. Olha só,
fez toda a estrutura, a parte da criação do primary key e a parte das constraints de foreign key lá também, né? E a parte dos índices aí e tudo mais, ó. Criou tudo direitinho. Se a gente vier aqui no migration de novo, ó, e botar aqui para rodar, agora olha só, a gente tem o inicial e tem a migration de cidade. Então com isso, o Entity Framework vai conseguir controlar como está o nosso banco de dados de acordo com as migrations, se ela já rodou ou não a migration no banco. Agora o nosso banco de dados está organizado e direitinho. Agora o que a gente vai fazer? Seguindo o modo fácil de criar esse nosso amigo do CRUD, né? A gente vai criar então todo o processo de CRUD aí para a entidade de cidade. Então a gente vai vir aqui, ó, na nossa controller, vou vir aqui com o botão direito, adicionar, novo item com scaffold. A opção que a gente vai selecionar vai ser essa daqui, ó, controlador MVC com exibições usando o Entity Framework. Então para ele criar toda a estrutura de comandos da Entity Framework e também já criar as nossas views lá, que vão ser as nossas páginas de CRUD, né? Referenciando também, criando, claro, também a nossa controller. Então vou selecionar essa opção, igual a gente tinha feito com o estado na aula anterior. Vou vir aqui em adicionar. Aqui agora eu vou selecionar, ó, a minha model cidade. O contexto de banco de dados ele já selecionou o correto, que é o imob control context, né? Não, vou deixar tudo marcado aqui e agora aqui, ó, simplesmente eu não vou deixar cidade, vou colocar só no singular, né, como cidade controller, né? E vou vir aqui e vou mandar adicionar, então, essa nossa estrutura e ele já vai criar toda essa rotina aí pra gente, ó. Vou vir aqui em adicionar, vai estar fazendo o scaffold. Já está gerando o código aqui, tudo direitinho pra gente. E gerou. Olha só, ele já criou aqui o Cidade Controller para nós. Criou a rotina aqui, ó, vinculando qual o contexto que a gente vai usar. Na página index aqui, o que, que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer uma listagem, ó. Ele vai pegar os dados de cidade com a opção do include, ó, da entidade estado. Ou o que, que ele está fazendo aqui nesse caso? Seria um select com join lá, que ele junta a tabela de cidade com a de estado para trazer as informações de estado também. E aí ele está enviando para a nossa view aqui, ó, essa lista de cidades que vai estar cadastrada no banco. Aqui vai ter a opção de detail, que ele passa o ID, e aí ele verifica se existe lá na nossa entidade de cidade lá um ID como esse, e retorna o objeto lá para view. Também tem a opção de criação, ó, aqui ele já está criando um view data, que vai ser uma lista de estados, que ele está pegando do contexto lá do estado. Vai mostrar aqui, ó, sigla e sigla. Eu poderia mostrar a sigla e nome se eu quisesse, né? Mas no caso ele vai estar trazendo, usando a sigla como campo-chave e usando a sigla como exibição desse componente. É um componente que ele cria e vai mostrar na view. Depois aqui, ó, depois que a gente enviar esse campo de cidade, ele verifica se o modelo aqui está válido. E aí, ó, olha só que legal aqui. Ele já está criando um new guide aqui para gente, para a cidade, ó. Já vai registrar um identificador e aí vai adicionar o cidade, vai fazer o salvar e vai redirecionar lá de volta para a lista. Se não, ele manda os dados mesmo aqui, ó, chama de volta aquela opção do nosso combo, da nossa lista, passando o estado que a gente selecionou. Então, nessa lista ele já vai previamente estar selecionado a sigla que a gente montou e retorna de volta a cidade lá para ele mostrar na tela. Depois tem a parte da edição aqui também, depois tem a parte da exclusão aqui também. Então ele criou todo o CRUD. E se a gente for lá embaixo e ver nas views, ó, ele criou as views aqui de cidade, vai ter a index ali, ó, que é a parte de listagem de cidades, ó, com tudo direitinho, já com a model, ó, é uma enumeration, uma lista de informação de cidades, que é o que ele vai usar. Aqui ele já está pegando a informação do display name conforme os nomes dos campos, dos atributos lá da nossa model, como eles vão ser chamados. Aqui ele já está fazendo um for each, percorrendo aquela lista e mostrando cada informação do dado que a gente quer e já criando os links aqui para edição, detalhes e exclusão. Aí a mesma coisa aqui para criar. Então ele já criou o formulário, toda a estrutura para a gente informar o nome. E aqui ele já está criando um select, que é um combo, chamando aquela view bag estado sigla, que é lá da sigla controller. Ó. Se a gente for aqui no create, né? Ó, é esse camarada que ele está criando esse view data aqui, que aqui dentro ele está chamando de view bag e está pegando o mesmo nome, ó, estado sigla. Por quê?
aqui o nome é estado sigla, que eu poderia dar qualquer nome, né? Nesse caso ele diz que vai ser, o estado sigla vai ser uma variável que vai conter uma listagem de estados ali. E é o que ele está usando para popular esse select aqui automaticamente, ó, através desse ASP itens, ó. Então ele sabe que isso daqui é uma lista de informação e ele vai popular e vai criar os options de acordo aqui com o nosso amigo select, né? Já vai trazer informação aqui, já o submit, tudo direitinho, ó, para voltar. Também ele fez o delete, ó, já lista os dados ali em tela. E a gente já tem a opção aqui para excluir. A gente tem o detail, que também já lista em tela as informações e tudo mais. Vamos ver se isso daí agora está funcionando. Ó. Vou botar para rodar aqui. Já está fazendo o deploy aqui no IES Express. Poderia rodar com HTTPS também, né? Beleza. Agora o que eu tenho que fazer, para mim ver se está funcionando? Ó. Vou vir aqui, eu tinha um estado, certo? Se eu clicar aqui, eu vou ter os estados. Vamos ver se tem algum estado cadastrado. Eu não tenho. Vou cadastrar aqui primeiro. Ó. Então, eu vou cadastrar aqui o Santa Catarina de volta, né? Vamos colocar aqui o Santa Catarina. Se você já tem criado aí, beleza. Vou criar vários, tá? Para ficar fácil. Ó. Vou criar o Paraná aqui também. Paraná. E vou criar aqui também o Rio Grande do Sul. Ó. Rio Grande do Sul. Já tenho 3 aqui, já tá legal. Então agora, ó, como é que eu faço da minha rota? Vou vir aqui e vou colocar aqui para cidade, que eu quero ver a lista de cidades. Ó, não tem nenhuma cidade criada. Então eu vou criar uma nova, olha só, ele já veio para o campo nome. Se eu tentar criar aqui, ó, ele já diz que o nome é obrigatório. Aqui, claro que eu já estou selecionando, ó, ele já criou um combo automaticamente para mim. Então vou deixar Santa Catarina mesmo e vou criar aqui como Florianópolis. Ó. Vou dar um create. Se eu clicar aqui, olha só, ele não está deixando e não está indo para index. Isso aqui é uma coisa que eu deixei para vocês verem a informação. O que está ocorrendo aqui? Ó? Ele não tá, é como se ele não estivesse fazendo nada. Se a gente vier no nosso Visual Studio aqui, ó, e lá na cidade Controller, né? E vier aqui no nosso Create, que é essa segunda opção, tem o primeiro, que é a página que a gente está, e o segundo é o que ele vai mandar. Então, se eu vier e colocar um breakpoint aqui, eu vou conseguir ver quais as informações e o que está rolando. Ó. Então, se eu for lá na minha página, vou clicar aqui em Create, ele parou aqui. Se eu vier aqui em Cidade, o que está acontecendo? Ó? Estado aqui é nulo, porque é o objeto nulo, ok? Ele vai estar nulo mesmo. Aqui, estado sigla é o Santa Catarina, então ele já está pegando a informação. O ID aqui ele está como 000, ok? Ele já pegou uma informação e tem o nome de Florianópolis. Se eu vier aqui no Model State, ele está dizendo que é falso, né? Por que ele é falso? Ó, se eu passar o mouse em cima do Model State, ou vier aqui, ó, posso clicar aqui também para olhar as informações, eu até prefiro mais rápido passar o mouse aqui ó, e vir dentro dele. Ele começa a me dar as informações de valores. Ó. Se eu vier aqui em Values e visualizar aqui, ó, visualização dos resultados, o que a gente tem? Ó? A gente tem que o nome está válido, a gente tem que aqui, ó, o objeto estado está inválido. Estão vendo? O que acontece nesse cara aqui? Ele está obrigando que, apesar de eu ter informado nada para o estado não está passando, ele está mostrando para mim que está inválido, mas eu não preciso passar um objeto inteiro do estado. O objeto ele só está ali para relacionar com a informação do entity e ir lá para o banco. Né? Nesse momento eu não preciso trabalhar com os dados dele. Ele só vai ser populado, por exemplo, lá, vou até parar agora aqui o nosso projeto, ele só vai ser populado, por exemplo, aqui na index, ó, quando a gente dá um include, aquele objeto vai ser populado com os dados do insight. Então ele pega a sigla que está no estado sigla, vai lá na tabela na entidade de estado e busca a informação daquele estado conforme a sigla e popula esse objeto. Então eu só vou usar ele na hora que eu quiser trabalhar com os dados de estado também, dentro aqui junto com a minha entidade de cidade. Por exemplo, eu quero trazer uma listagem em que traga os dados de cidade, mas também traga a sigla e o nome do estado. Então eu vou trabalhar através desse objeto. Mas na hora de cadastrar, eu não preciso desse objeto, né? Então o que a gente faz no nosso projeto? Ó? No nosso projeto, o que ele está acontecendo é que ele está obrigando. Na nossa entidade de cidade, se a gente for olhar, a gente não disse que esse estado aqui é obrigatório e também que ele não é obrigatório, né? Mas o fato é que o nosso projeto,
ele entende que a nossa model não está correta, porque esse objeto aqui ele está nulo, porque ele não foi passado lá na hora. Claro que não foi, porque a gente só está passando os outros dados, né? E aí, como é que a gente faz para modificar isso? Ó? Se a gente clicar aqui ó, no nosso nome do nosso projeto, dar 2 cliques nele, ele vai abrir o arquivo do projeto. E por que ele está fazendo isso em todas as modos que a gente criar? Se a gente não informar e passar qualquer nulo, ele vai chiar. O Entity Framework vai chiar com a model. Porque essa opção aqui está como Enable. Como essa opção do Null Label estiver como Enable, qualquer informação que você tenha em model, ele vai exigir que você passe informação. Mas nesse caso agora, eu estou querendo criar um objeto de cidade, mas eu não quero passar um objeto inteiro de estado, eu só quero passar a sigla dele no campo estado sigla. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui ó, e coloca como disable, tá? E aí a gente não precisa mais se preocupar que o nosso projeto não vai tratar as models quando tiver algum campo como nulo, ele não vai chiar do modelo, né? Ele só vai verificar quando o campo for passado, aí sim ele vai verificar se tem alguma informação do atributo errada e o modelo não vai estar válido. Mas agora ele não chia se a gente não passar, nesse caso, essas informações. Então eu vou salvar aqui agora. A única coisa que ele vai chiar no modelo, que se a gente não passar, é quando o campo ele é required, né? Então nesse caso agora, ó, essa opção do estado, ele não vai reclamar. Ele só vai reclamar no modelo, se ele não está válido, se o estado sigla não tiver informado, porque ele está required, se o nome não tiver informado, porque está required, se o ID não tiver informado, porque é chave e required. Mesma coisa aqui no estado, ele só vai reclamar agora na entidade de estado, deixa eu abrir ela de volta aqui, se a gente não informar uma sigla, porque ela é required e é chave. E se a gente não informar um nome, porque ele é required. Campos daí que não forem required, ele nem vai dar bola nesse momento na hora de validar. E agora a gente pode testar de novo, ó. Vou manter aqui no create aqui agora, ó, o breakpoint. Vamos rodar de volta a nossa informação e vamos lá tentar cadastrar uma nova cidade de novo. Ó, ele já abriu aqui para mim, então agora eu vou direto lá, ó, barra cidade, ó. Mostrou, não tem nenhuma, agora eu vou de volta para criar e agora eu vou colocar aqui, ó, Florianópolis e vou deixar Santa Catarina. Agora vamos ver como é que ele vai fazer, ó. Vou mandar criar, ele veio para cá, agora se eu olhar aqui, ó, o modelo ele tá válido. Por quê? Agora ele não tá mais obrigando o objeto lá, estado, ser populado, porque eu não preciso dele na hora de criar, né? E agora ele vai deixar passar, ó, se eu der um F10, o que ele veio, ó, o cidade ID, que antes, ó, o cidade ID aqui ele tava como 0, né? Agora ele vai fazer o quê? Ó, ele vai pegar um novo guide para pegar um identificador. Se eu der mais um F10, agora o meu cidade ID aqui, ó, tá com um identificador único. Esse guide sempre quando gera é uma informação única no momento, né? Então não vai existir nenhum outro agora com essa mesma informação. Então ele vai conseguir distinguir as cidades, né? Agora ele vai estar dando adicionar a cidade no Entity Framework, né? E o Save Change agora ele vai salvar lá no banco, ó. Vou dar mais um F10, ele salvou, não deu nenhum erro e agora ele vai fazer um redirect para index. Eu vou dar um continuar agora e o que ele vai fazer? Ele vai voltar agora para index e está lá a minha cidade criada, ó. Agora eu vou criar mais uma aqui, ó. Vou criar, por exemplo, ó, Curitiba e vou selecionar agora aqui, ó, Paraná, vou dar um create. Ele voltou aqui, ó, parou de novo. Então agora como a gente já viu o processo está funcionando, eu vou tirar o breakpoint, dar um continuar aqui, ele voltou, ó, criou Curitiba. Vou criar outra aqui, ó, vou chamar só de Porto, ó, e colocar RS. Vou criar, ó, tá ali o Porto. Ah, mas errei o nome, eu queria se referenciar a Porto Alegre, então vou vir aqui para editar. Agora aqui, ó, vai ser Porto Alegre, né? Poderia trocar o estado, ó, vai ser Paraná, Porto Alegre. Vou dar um save, ó, Porto Alegre virou Paraná. Ah, não, mas é Rio Grande do Sul. Vou lá editar, então, colocar aqui Rio Grande do Sul. Vou salvar. Beleza, vou criar um novo estado aqui, ó. Uma nova cidade, vamos colocar Laurentino aqui, por exemplo, e de Santa Catarina, vou criar. Agora eu quero excluir, ó, vou vir aqui excluir Laurentino, ó, vou dar um delete, excluiu Laurentino, então tá funcionando. Se eu vier aqui em details, ó, pegou o estado, ó, Florianópolis. Agora olha só que coisa legal, né? Digamos que aqui no detalhe eu quero trazer a sigla do estado, mas eu também quero trazer o nome do estado, né? Aqui eu posso voltar, né, editar, ó, ou voltar para a lista e tudo mais.
Mas digamos que aqui em detalhes, na hora de Florianópolis, ou mesmo aqui na Index, eu quero mostrar a sigla. Em detalhes fica mais legal. Eu quero, em detalhes aqui, mostrar, além da sigla, eu quero mostrar o nome do estado. Colocar um tracinho estado, por exemplo, aqui, né? Como é que eu faço isso? Deixa eu fechar. Vamos fechar aqui o nosso projeto. Se a gente vier aqui no detalhes, que é a action que ele está usando, né? Aqui a action que ele está usando, cadê o detail? Tá mais para cima? Passei, sei lá? Passei. Aqui, ó, details, né? Ele vai chamar uma view também de nome details. E aqui em details, o que ele está fazendo? Ó, ele está pegando o ID que ele passou na URL lá para pegar a cidade referente àquele ID. Só que ele está fazendo um include do objeto de estado. Então eu vou ter as informações do estado lá também. E ele vai mandar esse objeto da cidade com esses dados de estado também. Então se eu vier lá em details de cidade, aqui ele está trazendo os dados, né, da cidade e também de estado. Ó. E se a gente olhar, aqui ele está trazendo uma informação. Ó, esse DT aqui é de título da coluna, esse DD é de valor da coluna. Então se a gente olhar aqui, ele está referenciando, ó, ao atributo estado, lá da nossa entidade de cidade. Então ele vai pegar o título que tiver lá, então ele vai chamar de estado, né? Porque aqui em cidade, ó, nessa entidade de estado a gente não colocou nenhum display name, né? Então por isso é que ele tá... opa, cadê? Fugi aqui, eu tô do estado, não é do estado. Cadê o detail de cidade? Deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta. Deixa eu voltar aqui em detail de cidade, fica mais fácil, ó. Então, se a gente olhar, essa opção ele vai trazer o nome que está lá para o atributo estado, né, que é o que ele está pegando. Poderia ser aqui, por exemplo, ó, estado sigla, que seria o mesmo campo, né? Se a gente olhar lá dentro da nossa model, né, a gente tem o estado sigla, que não tem um display name aqui. Poderia colocar um display name, né? O estado sigla aqui, por exemplo, né? Ele está junto, né? Se eu salvar aqui, até vamos olhar isso daqui antes, ó. Eu vou chamar estado sigla, é o nome que ele vai trazer lá. Ó. Se eu botar para rodar, vamos voltar lá na cidade. Carregou aqui. Se eu voltar agora aqui, ó, em cidade, né? Ele tem até um detail aqui, ó, do que a gente tinha chamado, ó, daquela cidade, ó. Se eu voltar lá, ó, ele tá estado sigla, tudo junto. Por quê? Porque aqui nesse campo aqui da entidade cidade, a gente não tem um display de como ele tem que chamar. Então ele vai usar o mesmo nome do campo. A gente pode melhorar isso. Se a gente vier aqui, ó, e chamar um display, ó, aqui a gente tem uma opção que é o name. Aqui a gente consegue colocar o nome para esse cara aqui, ó. Então eu posso chamar simplesmente de estado, ó. Ou sigla estado, ó. Vou colocar como sigla estado, né? Vamos rodar de volta. Vamos lá visualizar de novo. Carregando aqui, beleza? Se eu chamar aqui o cidade, né? Eu for lá em detalhe, ó, agora tá sigla, espaço estado. Da onde que ele tirou? Lá do display. É como tá informando o dado aqui, né? E como que ele tá trabalhando com isso dali? Pelo fato aqui, ó, em detail, a gente disse que o título da coluna aqui é o do estado sigla. Poderia ser só estado, que daí eu tô me referindo ao outro atributo aqui, ó, que é a esse cara. Como eu não tenho um display name para esse cara, ele vai pegar o próprio nome dele. Então não tem problema, pode pegar assim. E aqui embaixo é o valor do campo, ó. Então com essa informação ele está dizendo que ele está querendo exibir o nome, a sigla de informação da entidade estado, a sigla. Posso fazer isso ou eu posso chamar aqui também, ó, do campo estado sigla, que eu quero o valor. Se eu botar para rodar, ele vai funcionar também, né? Porque ele vai pegar direto o valor que está no campo estado sigla, no atributo estado sigla. Vou chamar aqui o cidade. Vamos pegar esse cara aqui para ir direto lá em detalhes, ó. Trouxe o Santa Catarina, beleza, ok. Ou é a mesma coisa que eu chamar aqui, ó, estado.sigla. Dessa vez ele está pegando do objeto estado. Mas como é que ele sabe que vai pegar desse cara aqui, né? Pelo fato de lá na nossa controller de cidade, né, como a gente mostrou aqui na parte do detail, ele está fazendo o include, então ele vai carregar as informações de estado também, que é o join que ele faz lá no banco de dados.
para conforme a sigla que tiver no estado sigla, ele vai lá e busca os dados da tabela de estado, relacionando a sigla e trazendo também o nome. Então é isso que ele está fazendo aqui. Isso eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar um tracinho aqui e copiar esse cara aqui, né? Posso copiar e colar e trazer também, ó, além da sigla, trazer o nome. Que agora eu estou conseguindo acessar do objeto estado, ó. Se eu der um ponto aqui, ele vai me trazer as opções. Ele traz tudo que eu tenho ali no estado. Tem o nome, né? E tem a sigla, que são os dois campos que a gente tem lá. Se a gente tivesse mais campos no estado, ele iria listar. Então eu quero trazer o nome. Então primeiro ele está trazendo a sigla, vai colocar um tracinho e vai trazer o nome lá também da model. Vou salvar agora e vamos ver se ele vai trazer lá em detalhe, ele vai trazer também o nome do estado, ó. Tá carregando aqui. Se eu chamar agora aqui de novo, ó, barra cidade e vier lá naquele cara do details, ó, ele trouxe também a informação de Santa Catarina. Então, como a gente quer exibir os dados, a gente controla tudo na model e também nas nossas views, né? E agora é o seguinte, por exemplo, vamos adicionar a opção do estado e de cidade aqui no menu. Como a gente tem o home, o privacy, a gente quer selecionar aqui a opção também para acessar o estado, também para acessar a cidade. Vamos sair aqui, vamos aproveitar e vamos fazer isso, né? Aonde que a gente mexe no menu? Lembra que eu falei nas outras aulas que aqui a gente tem uma opção de share, ó, e ele tem um layout. Esse layout aqui, vou abrir ele, é a nossa página inicial, né? Que a gente tem os dados lá. E conforme a rota que a gente está trabalhando nas controllers, os dados daquela rota são renderizados aqui dentro. Então, por isso que, por exemplo, aqui no Cidade, a gente tem uma view chamada Detail. E tem uma rota aqui na controller chamada Detail, né? Que chama View. Então, na nossa rota lá, quando vai o localhost lá, a porta, barra, cidade, barra, detail, né? Ele está chamando toda essa rota aqui e vai pegar a view, que é essa view aqui, vai pegar todos os dados e daí ele vai pegar e vai renderizar aqui dentro dessa tag aqui. É isso que o nosso projeto faz. Então, essa layout aqui é a nossa página inicial que vai trazer todos os dados. Por isso que tem, ó, os dados do HTML, o link lá da parte de CSS e tudo mais. E mais para cima aqui, ó, a gente tem no header, que é o que ele está criando aquela listagem, ó, com os links para acessar as nossas actions, as nossas páginas, as nossas views, né? Chamar as nossas rotas, no caso, né? E ali a gente já tem para home e já tem para privacy. Então, como eu faço agora também para chamar para estado? Eu posso adicionar um novo LI, que é uma nova opção do menu. Que seria, no caso, cada LI, uma nova opção daquele menu ali com link, ó. Então, eu vou copiar esse cara e vou colar aqui. Opa, peraí que ele não copiou. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu tenho uma opção do link, né? Aí eu tenho o ASP Area, ASP Controller e ASP Action, né? Estão vendo que a gente não tem um href aqui? Por que a gente não tem um href? Porque essas opções aqui, ó, de ASP Controller, ASP Action, cria a opção do href ali para o link. É isso que ele vai fazer. Essa classe aqui é só classe de CSS, como esse link tem que ser exibido, né? Mas as opções do href são montadas através desse ASP Controller, ASP Action e esse ASP Area. Essa opção de área é uma outra estrutura dentro do projeto, mas não vou entrar em detalhes dele agora, tá? Então aqui a gente consegue indicar qual vai ser a nossa rota, então qual controller a gente vai chamar. Então, eu vou colocar aqui, ó, estado. Qual action a gente quer chamar lá de estado? Então, vamos chamar index, que é a parte de listagem. E qual vai ser o título desse link? Vou chamar aqui de estado. E aí, a gente pode adicionar mais um LI, né? E aí, fazer a mesma coisa, ó. Qual rota a gente quer chamar? A de cidade. Qual action? A index. Qual o nome vai ser do link? O título lá vai ser cidade. Vou salvar agora aqui, ó. Vamos rodar o nosso projeto. Ele já está compilando e exibindo, agora a gente já vai ter uma opção de menu ali, ó, de estado. Então, se eu clicar em estado, ele vai chamar direto a index de estado, ó, já está os estados selecionados. Se eu clicar em cidade, eu já tenho o acesso à cidade. Então, agora eu tenho acesso a tudo, ó, para editar, eu consigo voltar, para excluir, para ver os detalhes, para voltar, e eu tenho as opções aqui em cima do menu também. Então, conforme as minhas duas entidades ali, eu já tenho o acesso a elas, né?
para criar, para editar os detalhes e exclusões, tudo aí. Beleza? Então, para não se estender muito, nessa aula a gente vai ficando por aqui, né? A gente viu aí então já os detalhes aí com a entidade de cidade, também fazendo o CRUD, as opções de relacionamento, né? Que a gente até então não tinha visto nas outras aulas, né? E é isso aí. Então, até a próxima aula.